Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou resolver a questão 134 da prova de Física, do caderno de Ciências e Tecnologias do Enem de 2020, caderno cinza. E o enunciado diz o seguinte: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. E aí você tem a figura, né? Ele diz que a pressão, esse PATM é a pressão da atmosfera, que é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 5 Pascal. PA é a unidade chamada Pascal. E aí as devidas medidas, né? E aí diz que durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Esse gráfico aqui. E aí ele pede, considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de ρ, a letra grega ρ, igual a 1000 kg metro a menos 3 ou kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa encontrar a variação de pressão a que foi submetida o mergulhador que estava preso nesse bolsão de ar. Porque aí a gente vai usar o gráfico que nos foi dado para achar esse tempo de descompressão, né? O gráfico, no caso, o tempo de descompressão, ele é dado se você souber a variação de pressão. Né? E a gente tem que, dentro desse bolsão de ar, a gente tem uma situação de equilíbrio onde você tem a pressão dentro do bolsão compensando a pressão atmosférica fora do bolsão, está sobre a superfície da água, mais o efeito da pressão do fluido da água relativo a quanto de altura ele está abaixo do nível do mar. Se você traçar uma linha onde o mergulhador se encontra e a linha do nível do mar, você vai ver que tem uma coluna de água exercendo pressão no bolsão de ar, além da pressão atmosférica, que é consequência da própria atmosfera, né? Os materiais que formam o ar atmosférico, né? É uma média onde você considera que a pressão atmosférica está exercendo constantemente sobre toda a superfície, a nível do mar. Então, a nossa pressão dentro do bolsão ela vai ser o resultado da pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de água acima do nível onde ela está, onde o bolsão está, que é exatamente o quê? Esses 50 metros a que o bolsão de ar se encontra do nível do mar. Toda essa água que está acima desse nível do bolsão está exercendo uma pressão sobre o bolsão. E essa situação de equilíbrio faz com que essa pressão dentro do bolsão seja justamente a pressão, a soma dessas pressões atmosférica e a pressão do fluido. E a fórmula dessa pressão do fluido é justamente a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura dessa coluna de água, né? Que no caso é toda a parte do oceano que está acima do bolsão de ar. Então a gente sabe que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou 100 mil Pascal. A densidade a gente tem, que é da água, ele deu. A gravidade ele também deu, né, o valor exato, o valor para a gente usar. E a altura é 50 metros. Então a gente tem todos esses dados. Mas o que a gente quer não é a pressão do bolsão, a gente quer a variação de pressão. A variação de pressão é justamente a pressão do bolsão menos a pressão atmosférica. A variação de pressão a que o mergulhador foi submetido. E vai ser justamente ρgh.
Substituindo os valores que a gente tem, ρ é igual a 1000 kg por metro cúbico, ou metro a menos 3 vezes metro a menos 3, né? Aceleração, 10 metros segundo a menos 2, e a altura, 50 metros. Resolvendo aí, a gente obtém que esse valor é igual a 500 mil quilogramas, metro a menos 1, segundo a menos 2. 500 mil a gente pode chamar de 500K, né? E quilograma metro a menos 1, S menos 2, é justamente a unidade Pascal. Então, a gente pode transformar isso para 500K Pascal. E você pode conferir sabendo que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. O Newton é uma unidade de força do SI. Força é massa vezes aceleração. Massa, quilograma. Aceleração, metro segundo a menos 2. Aí você divide por metro ao quadrado. E você vai encontrar que é justamente quilograma menos 1, S menos 2. Então, a gente tem que é 500K Pascal, a variação de pressão. Olhando para o gráfico, o ponto onde você tem a variação de pressão 500K Pascal é o ponto onde precisa de um tempo de descompressão de 60 minutos. Portanto, a resposta correta, né, que é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido em minutos, é a do item C. E aí a gente resolve a questão. Então é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.